fala se parece justo para você uma pessoa que ganha R$ 4.000 por mês pagar a mesma alíquota efetiva de quem ganha R$ 4 milhões por mês. Olha só que desigualdade social que de alguma maneira é reforçada pela tributação que nós temos no Brasil hoje. E isso aqui eu tô falando só do imposto de renda, tá? Eu nem tô entrando em outros tributos, como tributos sobre o consumo, que são todos aqueles que incidem sobre os produtos que você compra, independente da sua renda. Você paga exatamente a mesma coisa de tributo de outra pessoa que tem a renda maior ou menor que você. Isso de alguma forma contribui sim para a desigualdade social. Essa semana eu tive acesso a uma matéria da Folha de São Paulo que trata dessa questão dessa desigualdade causada pela tributação. Isso porque foi publicado um estudo da própria Fazenda Nacional, né, da União Federal, ali por meio do seu ministério, que fala que a alíquota efetiva de quem ganha R$ 4.000 é exatamente igual a de quem ganha R$ 4 milhões. Mas, Jéssica, não existe uma tabela progressiva de imposto de renda, de modo que quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos? Sim, existe. Ué, e como é que acontece essa questão da mesma alíquota? Eu explico para você. Existem dois fatores que contribuem para, mesmo havendo uma tabela progressiva, faz com que essas pessoas caiam ali exatamente na mesma alíquota efetiva, né? E quando eu falo efetiva, é aquela que efetivamente foi utilizada para pagar o tributo. Vamos lá. Ó, primeira delas é a questão das deduções legais. Quando você vai declarar seu imposto de renda, você pode colocar algumas despesas ali que são dedutíveis, como saúde privada, educação privada. Existem uma série de despesas que vão abater na sua base de cálculo do pagamento de imposto de renda e vai fazer com que você pague menos. Previdência privada, tem uma série de situações de dispêndios, de gastos que você pode ir colocando ali e abatendo a sua base. Se você diminuir a sua base, qual é a sua base tributável para imposto de renda? O valor da sua renda, tá? Então, assim, se você ganha R$ 10.000, mas você gastou 8.000 com despesas médicas, por exemplo, a sua base de imposto de renda ela vai ser só 2, porque os gastos com saúde privada, eles são dedutíveis da sua base de cálculo do imposto de renda, tá bom? Então, assim, quem ganha 4 milhões, gente, tem acesso a tudo de forma privada. Tem acesso à saúde de forma privada, educação, previdência privada e outros gastos que você pode colocar ali para bater dentro desse cálculo e deixar o seu imposto de renda menor. Já quem ganha ali até 4.000 tem um acesso muito mais restrito a isso e acaba pagando o imposto de renda sem deduzir nada. Então acaba que ele não tem acesso e mesmo assim tem esse dispêndio de pagar o imposto de renda. Ele não consegue abater absolutamente nada e seu imposto fica mais caro nesse sentido. E o segundo fator que faz com que quem ganha até 4.000 pague exatamente a mesma alíquota efetiva de quem ganha R$ 4 milhões é o fato de o lucro das empresas ser isento. Então ali a gente tem uma empresa e geralmente essas pessoas que estão ali na casa desses 4 milhões são grandes empresários, obviamente. Então eles têm ali uma atividade empresarial que é desenvolvida por meio da empresa e que a empresa, sim, essa sofre uma tributação, mas quando o sócio faz a retirada do lucro da companhia, ele não é tributado em absolutamente nada. A retirada de lucros hoje das empresas, ela é isenta de imposto de renda. E obviamente que esse estudo saiu justamente quando se pretende lançar uma reforma sobre o imposto de renda e esse item de voltar a tributar os lucros e dividendos das companhias privadas está em pauta. Claro que isso foi muito tendencioso, justamente no intuito de evidenciar a injustiça social, a desigualdade social provocada pela tributação, uma vez que se pretende voltar a tributar a distribuição de lucros e dividendos. Então a gente tem aí esses dois fatores que contribuem para que exista essa desigualdade tributária. E sabe outro fator relevante? Quando a gente olha ali para aquele 0,01% da população que está aí dentre esses super ricos, a gente vê que a maioria deles é do gênero masculino. Então a gente consegue ali ver também que existe uma desigualdade de gênero. E sabe o que é bem antagônico? Olha só que coisa engraçada. De um lado, a gente tem aí uma notícia trazendo a desigualdade social provocada pela tributação, né? Em que os super ricos acabam pagando exatamente a mesma alíquota efetiva daqueles que ganham até R$ 4.000. E de outro, a gente tem uma notícia fresquinha que saiu ontem, a qual a gente tem ali uns super ricos do mundo inteiro enviando uma carta e pedindo:
tributem nossas fortunas. Olha que coisa maluca. Essas pessoas, elas se intitulam afortunadas e acreditam que o fato delas estarem sendo menos tributadas, de alguma maneira, está onerando aquelas que são mais tributadas e que têm menor capacidade contributiva. E que, por isso, acreditam que se elas forem taxadas, de alguma maneira, vai aliviar essa sobrecarga ali que incide sobre as pessoas que têm a menor renda, além de poder gerar e proporcionar melhores serviços públicos para essas pessoas que não têm acesso. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Olha, quem ganha até 4 milhões, óbvio, tem assistência privada, saúde privada, tem educação privada, tem previdência privada. Então, de alguma maneira, eles têm acesso a tudo que é privado. E isso ainda faz com que eles paguem menos imposto de renda. Já quem está numa classe menos favorecida não tem acesso a nada disso e mantém sua base de imposto de renda mais elevada e acaba pagando a mesma alíquota efetiva de tributo. Então, os super ricos conscientes de alguma maneira estão pedindo, olha gente, tributa aqui as nossas grandes fortunas e dá uma aliviada aí para o pessoal que de alguma maneira precisa desse dinheiro para a sua própria subsistência. Inclusive tem um brasileiro nessa lista de 250 milionários e bilionários que querem ter ali as suas fortunas taxadas, que é o João Paulo Pacífico, fundador ali do grupo de investimentos Gaia. Antes da gente caminhar aí para o final desse vídeo, eu preciso te lembrar que se você ainda não deixou o seu like, aproveita essa pausa para clicar aí no botão do joinha e garantir que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que elas tenham acesso a esse tipo de informação, que de alguma maneira contribui para entender a nossa sociedade e quanto os tributos influenciam no nosso bolso. Mas seguindo agora aí pro final, já que você já deixou seu like e se inscreveu no nosso canal, eu preciso te lembrar que a gente acabou de iniciar um ano e com isso também vem ali a sua obrigação de declarar o imposto de renda. Então, já que a gente está falando de imposto de renda, aproveita esses meses que antecedem a obrigatoriedade para juntar toda a documentação comprobatória e facilitar a sua vida na hora de preencher a sua declaração, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido bacana para você e que de alguma maneira tenha acrescentado aí na sua vida. E para acompanhar sempre os vídeos que a gente traz aqui para o nosso canal, não sai sem inscrever e também deixe o seu like. Como sempre, eu finalizo aqui para você dizendo que eu te espero no nosso próximo vídeo.